Peraí, você está concorrendo comigo, você quer a minha vaga, eu vou deixar você bater o pênalti? Não, peraí, fica no teu canto e eu vou bater. Só que aí já gera essa pressão e ele bate mal o pênalti, bateu muito mal. Telegrafa. Bateu muito mal, telegrafou e bateu fraco. Treta envolvendo Gabigol e Pedro. Vamos acompanhar o momento em que Gabigol perguntou se poderia entrar para bater o pênalti. E o que será que Pedro respondeu? Vamos acompanhar agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. O Gabigol tem um jeito de ser que se identifica muito mais com a torcida do Flamengo do que o Pedro, que é um cara mais frio, mais diferente, né? Uma atitude diferente em campo. Só que nesse momento, para a cabeça do Tite, do que ele entende que precisa para o time do Flamengo, o Pedro é um jogador que se encaixa mais dentro do perfil tático dele e vai continuar jogando, até porque, repito, tem números, tem gols feitos. É que ontem houve sim, acho que a torcida, apesar da goleada, ficou um pouco irritada pela displicência do time como um todo. Depois, no segundo tempo, o Arrascaeta vai lá, faz mais 2 gols. Mas ele também, Arrascaeta, em alguns momentos, teve algumas jogadas em que ele poderia trabalhar com um pouco mais de calma, de tranquilidade, de foco. O Flamengo perdeu o foco pela facilidade do jogo. Professor, a impressão que a gente tem é que todas as outras torcidas, torcedores de todos os outros times, olham para a torcida do Flamengo e pensam, poxa, só vocês para vaiarem o Pedro. Queria tanto o Pedro no meu time, com a 9 no meu time. Acho que é por aí mesmo, né? Estão reclamando de barriga cheia. Muito cheia. Aliás, por falar em barriga cheia, eu acho que isso é que caracterizou muito essa coisa contra o Pedro ontem. Foi principalmente um primeiro tempo de muita bola no centroavante. O Pedro foi, num tempo em que um monte de centroavante reclama que morre de fome, o Pedro foi alimentado no primeiro tempo de cabo a rabo. E perdeu muito gol. Aí tem a questão do pênalti. Olha essa bola de neve crescendo. Aí tem uma campanha pela reabilitação do Gabigol. Os estádios inteiros de rubro-negros, todas as vezes, vibram quando ele aquece. Vamos lá, Gabigol, volta a ser aquele Gabigol. Porque tem essa identificação que o Eugênio falou. O rubro-negro, se pudesse escolher, ele escolheria o Gabigol ídolo, e não o Pedro. O Pedro é mais low profile, é aquela coisa mais distanciada em relação ao Gabigol. O Pedro diz que eles se dão muito bem fora de campo e dentro de campo, pode ser que fora. Dentro não, dentro foi uma exceção com o Dorival. E não ficou um período marcado propriamente pela simbiose Pedro e Gabigol. E o que a gente falava na época? Que o Gabigol se sacrificava pelo Pedro. E que o Gabigol até teria sido, e foi mesmo, importante para o Pedro ser convocado para a Copa do Mundo. Claro, porque sem a ajuda, o auxílio do Gabigol, talvez não tivesse chegado. Porque o contrário também seria impossível. Por característica, o Pedro não é o cara para deixar o Gabigol brilhar. Simbiose teve Bruno Henrique e Gabigol. Agora, Pedro e Gabigol, em nenhum momento. Então, está criando mesmo essa coisa. Agora, o Eugênio lembrou bem, o Gabigol não está justificando essa grita. Ele não está dando farol. E nem o Pedro está merecendo levar farol também. O Pedro está fazendo seus gols. Um gol por jogo. Então, tem uma belíssima média. Eu acho que ontem, especificamente, foi um jogo que ele ficou muito marcado. Ele personificou esse marasmo do Flamengo, que faz 2-0 antes dos 15 minutos e vai ampliar o placar lá na metade do segundo tempo. Isso é que indignou a galera, né? E também essa torcida a favor do Gabigol. Acho que os dois fatores se juntaram no jogo de ontem. Enquanto a gente vai mostrar numa tela os números de ambos no jogo de ontem. O apreço que se tem pelo Gabigol é um dos maiores ídolos já da história do Flamengo. Você viu isso aí, Donk? Ele está ali na beira do campo. Na verdade, aquela tela anterior que a gente mostrou diz que o Gabigol, melhor dizendo, sempre que iniciou as partidas dessa temporada de 2024, marcou. E ali a gente viu na sequência, e a gente pode mostrar enquanto você fala também para ilustrar, que a beira do campo, para entrar no jogo de ontem, o Gabigol pediu ao Pedro para cobrar o pênalti. Ou pediu ao Tite, enfim, ele mostrou ali iniciativa para bater, para fazer a cobrança.
E ali faz sentido, até porque no aspecto cobrança de pênalti, o Gabigol é bastante superior ao Pedro. Embora tenha perdido contra o Vasco. Sim, o desempenho recente até, mais perdas do que é o habitual dele, mas ainda assim é um batedor melhor do que o Pedro. Mas assim, falando ainda da questão das vaias, para mim, porque assim, a gente tá de um 4-0 que o Flamengo jogou super bem, acho que as ideias que o Tite vai colocar... Arrasca, pergunta pro Pedro se eu não posso bater. Pois é, e assim, a gente tá falando de um Flamengo que tá conseguindo colocar aquela pressão, que era uma dificuldade que outros técnicos tinham para colocar num elenco tão qualificado, e a discussão vira essa, não porque seja sensacionalismo da nossa parte, não, porque é o grande assunto. Um time que está vivenciando essa fase, que tem jogadores desse tamanho, a torcida vaiar, assim, e também justiça seja feita. O número de aplausos para o Gabigol quando ele entra é muito maior do que as vaias quando o Pedro sai. Até tem um pouco de aplausos quando o Pedro sai, mas não deixa de ser muito chamativo o fato dele estar sendo vaiado, mesmo tendo essa sequência que eu falei, né, de 13 gols em 18 jogos. Para mim não cabe. Para mim, sinceramente, você pode demonstrar ter seu carinho, você querer que o Gabigol seja titular, embora tecnicamente hoje o Pedro é o titular, mas você vaiar o jogador do seu próprio time, você faz com que isso torne assunto como está virando agora, porque assim, é uma coisa que destoa completamente do que é a realidade do Flamengo. Por isso que eu acho, Dunker, que é mais o fator torcendo a favor do Gabigol do que uma grita contra o Pedro. Como isso você é fato, lembrou, mas você não deixa de jogar contra, todos né? aplaudiram o Gabigol. E alguns vaiaram o Pedro, como coisas excludentes, né? Estou a favor de Duas coisas em cima daquela imagem que a gente acabou de mostrar, mostrou já 2 vezes do Gabigol pedindo para bater o pênalti. Primeiro, você bota uma pressãozinha a mais no batedor, né? A partir do momento que ele reassume que ele quer bater o pênalti, ele pensa, puxa, agora eu não posso perder. O outro queria bater. E a segunda questão, ele está vindo no banco, ele não está quente no jogo. Não é a mesma coisa você bater um pênalti depois de jogar alguns minutos e você acabar de entrar e bater o pênalti, né? Claro que não. O Zico, em 86, havia acabado de entrar no jogo contra a França. enfiado o branco na cara do gol do lance Ele dá do o passe pênalti. no lance do pênalti, vai bater o pênalti, né? Mas também um pênalti também você pode fazer o gol, entrando direto, saindo do banco, direto e fazendo o gol. O Tele até brincava quando alguém o criticava por ter permitido que o Zico batesse. Não. Falou, se o Zico estivesse dormindo há 8 horas, eu acordasse o Zico só para ele bater o pênalti, ele, em 99% das vezes, levantaria e faria o gol. Você contava nos dedos os pênaltis que o Zico tinha perdido até ali, em final de Taça Guanabara. Isso que aconteceu ontem tem um nome, viu, Duque? É o fator xodó. O torcedor tem razões que a própria razão desconhece. Mas sim, assim, eu acho que sim, a atitude do Gabigol assim, gera uma pressão. Claro. Pô, quero bater aí, ó. Deixa eu entrar para bater o pênalti aí. Eu não posso bater. Acho que Agora, imagina, se há uma concorrência, por melhor que seja o relacionamento entre eles disputam uma posição. Sim. Há uma concorrência, e tem um pênalti. Tá no seu pé para você bater, assim. Ó, o teu concorrente pediu para bater, porque se ele fizer, ele vai ganhar moral com a torcida e vai querer a sua vaga. Sim. Você faz o quê? Não, deixa que eu bato, pô, já tô aqui. Permitir seria ser bonzinho demais, né? Você está concorrendo comigo, você quer a minha vaga, eu vou deixar você bater o pênalti? Não, peraí, fica no teu canto e eu vou bater. Só que aí já gera essa pressão e ele bate mal o pênalti, bateu muito mal. Bateu muito mal, telegrafou e bateu fraco. Bateu fraco. E aí o goleiro pegou e aí isso reverte tudo contra ele. Mas é do futebol também, quem está ali dentro tem que saber lidar com esse tipo de situação. O Flamengo goleou, ele segue sendo o preferido do Tite, até por características de jogo. Ele é um centroavante mais de referência na área, com mais alto, né? Então, para bola aérea, para fazer pivô. E o Gabi é diferente, o Gabi tem outras características, é mais um jogador que se movimenta, que sai mais, cai de um lado, volta para ajudar a construir. Então, dentro disso do que hoje o Tite pensa, ele não precisa de um atacante de movimentação. Não. Porque ele tem por trás ali a Arrascaeta, De La Cruz, ontem, muito bem pela direita, o Luiz Araújo. Luiz Araújo, Cebolinha, que Cebolinha delícia. voando pela esquerda. Né? Então, assim, você não precisa tirar o centroavante da área, como o Gabigol faz muito. Você precisa ter uma referência na área para receber essas bolas. E é o Pedro. Então, hoje, dentro do desenho de time que o Flamengo tem, é o Pedro. A não ser que o Gabigol comece a jogar, assim, um futebol espetacular. Para que isso aconteça, o Gabigol precisa ter sequência. Eu defendo aqui, Raul, já há algum tempo, que o Flamengo tenha 2 times. A partir de agora, quando começar
essa fase de Libertadores, com reta final de Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil lá na frente, né? Um time para o Brasileiro e um time para as Copas. E aí você dá sequência. E aí, ganhando sequência... Como o Filipão fez em 2018, né? Sim, como Tudo o bem Dorival que por fez. um período mais curto, né? Porque ele já chega no início do segundo turno do Brasileiro de 2018, mas tinha o time do Brasileiro Mas e o o time da Dorival fez no Libertadores. Flamengo isso. em E ele 19. acha uma defesa no verdade. time Eram B. 2 times. Ele acha uma defesa inteira no time B. Quando todo mundo botava as fichas que ele ia ganhar uma Copa, ele ganha o Brasileiro. Então é isso aí, nação, essa polêmica aí, né, envolvendo Gabigol e Pedro, né, que vem chamando a atenção, né, que aconteceu ontem na partida contra o Boa Vista. O Flamengo venceu o Boa Vista por 4-0, mas o que vem repercutindo na mídia brasileira, né, são as vaias que o craque camisa 9 Pedro sofreu, como também a questão de Gabigol ter pedido para bater o pênalti, né, o craque camisa 10 antes mesmo de entrar em campo, né, estava à beira para entrar no jogo e o Flamengo sofre um pênalti. Então, as câmeras pegaram Gabigol falando, pergunta para ele se eu posso entrar para bater o pênalti, né? E, infelizmente, ninguém pôde observar o que Pedro respondeu. É claro que Pedro não iria sair para deixar Gabigol bater o pênalti, já que eles dois estão brigando por posição. Seria algo inacreditável se isso acontecesse. Infelizmente, Pedro bateu, perdeu o pênalti e saiu até vaiado quando foi substituído por Gabigol, né? A torcida do Flamengo não precisa fazer isso, tem que apoiar o time jogou bem, é fato que perdeu muitos gols ali e isso não pode acontecer, tem que treinar mais finalização, né? Inclusive, Pedro perdeu uns 2 ou 3 gols aí feito, então isso prejudica essa disputa do jogador com o Gabigol. Só que o importante nesse momento é a consistência do time, a evolução da equipe para com o restante do campeonato. O Flamengo venceu, retornou à liderança do campeonato carioca e agora é dar continuidade ao trabalho e esquecer essa rivalidade entre Pedro e Gabigol. É claro que os dois sempre gostarão de estar dentro de campo sendo titular, mas nesse momento deve-se entrar aquele que está mais bem preparado. E o momento é de Pedro. Por mais que ele tenha perdido alguns gols nesse último jogo, Pedro é sem dúvida titular absoluto nesse esquema tático aí de Tite, né? Tite gosta de jogar no 4-3-3, né? Com dois alas aí, 2 jogadores de extremos, né? No caso seria Cebolinha e Luiz Araújo, né? Inclusive Luiz Araújo fez uma excelente partida, jogou muito bem o primeiro tempo, foi bastante incisivo nas questões de ataque, voltou para marcar, ou seja, é um jogador que Tite tem ganhado, tem ganhado a confiança de Tite, então ele vai ser titular em todas as partidas. É claro que devido ao elenco ser bastante recheado de jogadores bons, é normal sair algum craque para entrar outro, né? Hoje, o Flamengo se dá o luxo de ter Gabigol na reserva, de ter de ter Bruno Henrique na reserva, dentre outros atletas que, com certeza, em 99% dos times do Campeonato Brasileiro, seriam titular. Então, o Flamengo contrata jogadores para ter várias opções para quando precisar. Nesse momento, infelizmente, Gabigol não tem aproveitado as oportunidades. Ontem entrou, mas não fez o que de fato o torcedor pede, que é jogar com raça, determinação e principalmente balançar as redes. Então, nesse momento, o Gabigol está um pouco atrás de Pedro nessa disputa aí pela titularidade. Mas temos que pensar no coletivo, temos que pensar no clube de regatas do Flamengo. Ontem, o Flamengo venceu por 4-0, né? Vamos torcer que continue evoluindo, continue jogando bem, para que aos poucos o Flamengo retome a conquista de títulos, já que em 2023 o Flamengo perdeu 7 títulos, né? A redenção agora deve acontecer em 2024. Tite está montando o elenco, ainda não está fechado, tem a negociação em andamento de Léo Ortiz. Agora é torcer para que o nosso Mengão continue vencendo os jogos, que com certeza é questão de tempo para os títulos vir. Sobre essa polêmica aí envolvendo Pedro
e Gabigol, né? Vamos torcer para que Gabigol fique mais, pense mais positivo e quando entrar, dê conta do recado. Só que nesse momento, infelizmente, Gabigol não tem sido titular porque está abaixo de Pedro. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam dessa partida? O Flamengo jogou bem? Sim ou não? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.